Graças a Deus. Podeis assentar, meus amados irmãos. Boa noite a todos. Que a bondade do Senhor enche seu coração ainda mais nessa noite. Jesus abençoe ainda mais seu coração. E que possamos ir mais fundo nele. Possamos ser deslocados nessa noite para um lugar mais fundo nele. Possamos caminhar no trilho de Ezequiel e ir mais fundo no rio. Não é protocolo, de verdade que não é protocolo. Eu me sinto muito honrado de estar aqui. Eu já falei aqui nesse púlpito que tem coisas que eu acredito, mas eu não consigo provar pela Bíblia. E como diz o meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, todo pregador tem um caderninho particular de heresia, então eu tenho o meu também. E no meu caderninho particular de heresia, uma das coisas que eu acredito é que tem pessoas que no espírito elas já se conhecem, mas a seu tempo Deus apresenta. Eu e o pastor Campas, essa casa, quando a gente olhou um para o outro, eu digo, não é possível, cara. Quanto tempo a gente se conhece? Fazia tempo. Nós levamos 30 minutos para ficar amigo, para sempre. Cavidiça, meu irmão. E assim, você sabe, quando você ama uma pessoa, mesmo que você não conheça o restante da família, mas você já pensa bem dela. É por isso que eu tenho um amor, um carinho tão grande por essa casa. Mesmo que eu não conheça muitos, mas eu já penso bem de você. Como é bom ser bem representado. Como é bom ser bem representado. Você sabe que o reino trabalha com modelos. O reino trabalha com modelos. Quando Deus chamou Israel, Ele pensava no modelo de nação para todas as outras nações. Quando Deus tentou, através do apóstolo Paulo, organizar a igreja, Ele trouxe um currículo específico para os diáconos e pastores, porque Deus trabalha com modelos, porque é o efeito de Jacó. Jacó, ele, quando criava ovelhas, na escola poderosa de Labão, você sabe que Jacó era o enganador, e o meu pastor disse que para todo Jacó Deus tem um Labão. Se Jacó sabia enganar, pensa em Labão. E quando ele queria que as suas ovelhas reproduzissem ovelhas lisas, ele põe as ovelhas que estavam para parir, para criar, na fonte das águas, em frente a varas que ele descascava e deixava lisa. E depois, quando ele queria que as ovelhas nascessem listradas, ele descascava e listava as varas, para as ovelhas, quando criar, reproduziam as ovelhas listadas. Porque vara na Bíblia é autoridade, era o cajado na mão de Moisés, era autoridade. E as ovelhas reproduzem segundo as varas, porque o reino trabalha com modelos. Por isso, como é bom ser bem representado. E o pastor Campas é um amigo, essa família é uma família que eu amo muito. E tem tantos pastores, tantos amigos, conservos. Eu digo que o meu tempo de pregador já foi. Já passou meu tempo de pregador. Eu hoje venho juntar-se aos meus irmãos e trabalharmos e lidarmos com as nossas demandas, porque estamos todos soldados de um mesmo exército, trabalhando e militando numa mesma guerra. Amém? Então, o meu sentimento é o sentimento de Davi, quando Jessé, seu pai, chamou Davi e disse, Davi, pega esse pacote de pão aqui e leva para os seus irmãos que estão na guerra. Esse é meu papel, trazer pão para os irmãos que estão na guerra. Então que o Senhor possa nos deslocar nessa noite ainda mais. O pessoal da Bahia, que bom, vocês estão logo ali, né? Vocês moram. Glória a Deus. Estão longe de casa, aleluia. Oh meu Deus. 2.300, mas Deus trabalha com coisas longas, né? Jesus disse, olha, tinha muita viúva aqui em Israel, mas Deus mandou Elias longe. A rainha de Sabá veio de longe. Deus é missionário, então Ele provoca essas coisas e trazer gente longe.
E a missionária que está em Cuba, meu Deus te guarde, meu. Deus te guarde. Você tem muito para ensinar para nós, porque quase que nós nos transformamos numa Cuba. Você tem muita coisa para ensinar, glória a Deus. Louvado seja Deus. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Juscelio. Eu sou casado com a minha Lulu, uma mulher fantástica, maravilhosa. Eu sou violentamente apaixonado por ela. E eu estou muito feliz por estar aqui, mas o meu coração está sangrando, porque eu estou morrendo de saudade. Eu saí de casa domingo da outra semana, e nessas viagens a minha Lulu estava programada para vir comigo, mas ela fez uma cirurgia e ela está no pós-cirúrgico. E eu tenho saudade demais. E nós temos duas meninas, a Isabel tem 21 anos, a Sara vai fazer 17 mês que vem. Duas meninas tão preciosas. Mas não vale falar, pai e mãe não sabem falar de forma imparcial, então não vale. Vou só dizer que elas são preciosas, mas elas são diferentes, aquelas meninas. Elas são maravilhosas. São duas filhas, duas servas que me amam, me servem. Agora a minha Lulu está em casa com duas enfermeiras, uma de cada lado, porque elas estão cuidando da minha Lulu. E como é bom ter uma família abençoada. Eu não consigo imaginar um homem, uma mulher de Deus que tem que sair de casa para esfriar a cabeça. Eu não consigo imaginar. Você sabe que o reino trabalha com ambientes também. Primeira coisa que Deus fez quando foi fazer o primeiro casamento na terra foi preparar um ambiente para o primeiro casal. E dentro do ambiente de Deus, aquele casamento era lindo. Era osso dos meus ossos, carne da minha carne. E fora do ambiente de Deus, essa encrenca que o Senhor foi me arrumar aí, Deus. Não é assim? Essa mulher que tu me desse. O que aconteceu? Dentro do jardim do Éden, se davam tão bem. Fora do jardim do Éden, o mesmo casamento, o mesmo marido, a mesma esposa, já não conseguiu mais se acertar. O que aconteceu? Deus estava mostrando que um casamento abençoado não está num homem, numa mulher boazinha. O casamento abençoado é se esse homem ou essa mulher tem um ambiente de Deus para viver o seu casamento. Porque o reino trabalha com ambientes. O reino trabalha com territórios. O primeiro homem que Deus fez, deu um território para ele morar, e quando ele pisou na bola, ele perdeu o território. Quando Deus foi atrás de Abraão, Deus disse: Abraão, sai desse território que eu tenho outro território para você, porque Deus trabalha com território. E cada território que Deus te dá é uma jurisdição que Ele cria para você se mover em autoridade. Isso é reino. Isso é reino. E talvez amanhã a gente seja um pouco mais teológico, e vou me apegar um pouco mais ao livro amanhã, se vocês me permitirem. Mas hoje eu estou sentindo que aquela bamboneira quer pegar fogo, né? Eita! Segura a saída de emergência aí. Glória a Jesus e Nazaré. Louvado seja Deus, meu irmão. Se você é um homem, uma mulher de reino, por favor, você não é uma pessoa com a cara fechada. Você pode ser um crente com a cara fechada, mas um homem, uma mulher de reino, não. Tem gente que acha que é espiritual na medida que vai fazendo a cara feia. Verdade, ele se vê mais espiritual. Por favor. Sabe o que é que eu penso? Eu penso que o filho pródigo, ele só saiu de casa porque ele olhou para o irmão mais velho e ele pensou: meu Deus, se isso aí é o meu futuro, eu prefiro ir embora. Quando ele olhou para o irmão mais velho reclamando de tudo: cadê meu cabrito? Não, ninguém faz uma festa para mim. Ele olhou assim: meu Senhor, é isso aí que me espera, é? Deixa eu ir para o mundo que é melhor. Muitos filhos têm ido embora porque o irmão mais velho não expressa o caráter do pai. Mas lá um dia ele decide voltar, porque ele já tinha comido na mesa do pai. E quando ele volta, aleluia, quando ele volta, ele corria um risco. Um grande perigo ele estava correndo naquele dia de voltar. E qual era? De encontrar o irmão mais velho antes de encontrar o pai. Mas graças a Deus que ele encontrou o pai primeiro. Por favor, se o filho pródigo entrar por ali, sai da frente, deixa ele ver o pai. Porque o pai veio diferente do irmão mais velho. Para o pai, o filho está perdoado antes de errar.
Tudo bem aí? Glória a Deus. Eu quero parabenizar aos escritores ou escritor do livro, que eu sei que foi o Espírito Santo, mas ele tem os seus tinteiros, né? Eu não sei quem é que... Já não é a primeira vez que eu estou aqui e toco o telefone aqui, reverência, né? Será que é Jesus querendo que eu fale sobre outra coisa e eu estou com a inspiração errada? Oh, meu Deus. Quem é que escreveu o livro? Está aqui? É você, meu lindo. Que benção o seu livro. Que benção. Não, eu já ganhei um. Esse aqui. Eu botei ele em cima disso. O que eu falei para ele? Eu falei assim, irmão, se alguém botar a mão nesse livro, não precisa dar mais do que um tiro, só que não erra. Esse aqui. Eita. É diferente você ler. Bom, olha, pensa para mim. Se você ler esse livro aqui e não entender, alguma página que você lê aqui e não entender, o que você vai fazer? Hein? Rapaz, se você ler esse livro, qualquer página que você lê aqui e não entender, você tem um privilégio, que por onde esse livro passar no Brasil, talvez as pessoas não tenham. Porque se você ler alguma página aqui e não entender, você sabe onde é que o autor mora. Oh, meu Deus, será que você entende o que a Bíblia significa para você? Quando você conhece o autor, você não fica sem explicação. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo se você puder. Amanhã, quero me ater a um âmbito do livro. Hoje quero falar algo que tem a ver com o reino de Deus. Mas eu não quero ficar chovendo em cima do molhado, porque o que o livro diz, o livro já diz, não é verdade? Então vamos abraçar os recheios daquilo que esse livro coloca, porque ele traz chaves tão centrais. E como ele mesmo diz, o reino é feito com chaves. O reino é feito com chaves. Por que Deus dá chaves? Porque Deus trabalha com portas. Deus trabalha com portais. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Deus trabalha com portais, com janelas. Deus fala sobre as janelas do céu e nós sabemos disso. Mas 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Agora que nós vamos abrir a Bíblia, então agora que está valendo. Até agora não estava valendo o relógio. É porque eu vou abrir a Bíblia agora. Eu estava conversando só. Obrigado, Pai. Te damos graças pelo Teu Espírito que está nesse lugar. Te damos graças pela Sua bondade que está nesse lugar. Teu amor, Teu carinho, Teu favor. Te amamos, Senhor. Te amamos, Deus. Te amamos. Acha um lugar dentro do nosso coração, Senhor, onde tudo possa ser transformado e devolvido em louvor e glória ao Teu nome. Oh, meu Rei da Glória, que aquela graça indescritível, Senhor. Oh, meu Pai, ela esteja nesse lugar. Já fomos ministrados de tanta forma. Os louvores quando tocam, quando cantam, quando ministram. Show, é uma coisa maravilhosa. Você sabe, a música
ela traz um DNA de Deus. Deus espera essa sua tricotomia na música. Você sabe que eu e você somos um ser tricotômico. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e que moramos num corpo. E a música, ela tem esse poder de lidar com as 3 esferas da nossa tricotomia. Ela é feita em harmonia, que toca o espírito, a melodia que toca a alma e o ritmo que toca o corpo. Por isso que ela mexe tanto conosco. Por isso que quando a gente entra no quarto para orar, você não põe uma música tchan, você põe uma música só para mexer com o espírito, não é verdade? Aquele violino, aquele teclado. Mas quando você quer dançar, a música ela tem um lugar em toda a nossa tricotomia. Capítulo 1 de Coríntios, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que sois templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uau! Deixa eu pensar uma coisa com você nessa noite, meus amados. Nós estamos falando numa escola sobre reino. Esse livro é muito precioso, nos dá a capacidade de acessar de forma fácil as questões do reino. E uma das coisas desse universo do reino é eu me descobrir, ter um batismo de consciência de quem eu sou. Um batismo de consciência de quem eu sou. Há uma realidade teórica em minha vida, mas há uma realidade interna. E o reino de Deus, ele é interno. O que é a nova aliança? É uma internalização da velha aliança. Na velha aliança, Deus disse, pegou uma placa, colocou na grama e disse, não pise na grama. O que Deus fez na nova aliança? Ele pegou a placa, botou dentro do meu coração, e quando eu vou pisar, o Espírito Santo diz aqui dentro, você não precisa mais disso. Tua natureza não diz mais respeito a esse tipo de coisa. Por isso eu preciso ter um batismo de consciência. Não é isso que a Bíblia fala? Que o nosso batismo nas águas, mais do que ser um batismo, ele é uma indagação para uma nova consciência. Você pode saber uma verdade no campo da informação, mas não tem um batismo de consciência, onde o seu ser responde para aquilo. Ouça-me. Um exemplo que eu posso dar é que quantos de nós sabemos que essas 4 paredes não são a igreja? Quantos de nós aqui sabemos que a igreja somos nós? Amém. Só que nós sabemos, para responder uma prova teológica, se escrever num papel para nós, e eu vou fazer um teste de teologia, e está lá, quem é a igreja? As 4 paredes que você congrega, ou você é a igreja? Eu ponho um X, eu sou a igreja, porque eu sei isso aqui. Mas ouça-me, desde criança, a filha do crente, bebê quando sai da barriga, desde quando ele está lá dentro, ele está ouvindo a mãe e o pai dizer, vamos na igreja, voltamos da igreja, moro perto da igreja, pintaram a igreja, mudei de igreja, cadê a chave da igreja? Desde bebê, ele ouve que a igreja é um lugar. Mas 3, 4 vezes no ano, quando ele vai para a salinha na hora do culto, a professora ensina que a igreja é ele. Então, se ele tiver que fazer um teste de teologia amanhã, ele vai responder certo, mas não reage certo. Por quê? Porque está inconscientemente internalizado que a igreja é um lugar.
Por isso que não sabe se é igreja na escola, não sabe se é igreja no trabalho, não sabe se é igreja no supermercado. E se vê alguém doente em algum lugar, diz, vai domingo lá na igreja que Jesus se cura. Mas se ele entende que ele é a igreja, Jesus cura ele ali agora. Então uma coisa é você saber aqui, outra coisa é você ser batizado, imerso numa consciência de quem você é. Por isso que Paulo, ele indaga, ele não escreve, ele não está ensinando, ele não passando uma informação. Paulo, ele está fazendo uma pergunta. Se você puder colocar de novo lá, meu amado, quem está na condução, coloca lá, por favor. Tem um ponto de interrogação. Não sabeis vós que sois templo do Espírito, que o Espírito de Deus habita em vós? Você não sabe que você é templo do Espírito? Por que Deus pergunta? Ouça, eu já falei isso aqui outras vezes, vamos repetir. Até que haja um batismo de consciência em nós, uma imersão dentro de nós. Quando Deus, Ele faz uma pergunta na Bíblia, normalmente Ele quer falar sobre alguma coisa para mim. Já pensou? Você já sentou no lado de uma pessoa importante? De repente essa pessoa importante começa a puxar assunto com você? Quando Deus faz uma pergunta na Bíblia, Ele está puxando assunto comigo. Eu digo, aqui é isso, Deus. Não sei se eu tenho tempo agora para conversar com o Senhor, não, mas vou. Deus puxando assunto comigo. Deus fazendo uma pergunta para mim. Oh meu Deus, pensa sobre isso. O Deus que sabe tudo está perguntando para mim por quê? Quer saber coisas que Ele não sabe. Como Ele fez com Adão. Adão pecou. E Deus vai encontrar com ele e diz, Adão, aonde você está? Aonde é que você está, Adão? Porque, Adão, eu não sei todas as coisas. Tem coisas que eu tenho que perguntar para você, que se você não me falar, não sei onde é que você está. Alguém imagina aqui que Deus não sabia onde Adão estava? Alguém no seu coração, na sua mente, podia imaginar que Deus não sabia onde é que Adão estava? Deus sabia onde Adão estava. Por que Deus pergunta para Adão onde ele estava? Deus sabia onde Adão estava, mas Adão não sabia onde Adão estava. Então, quando Deus pergunta uma coisa para mim, é porque Ele quer falar para mim uma coisa que eu penso que sei, mas não sei. Quem já fez isso com o filho? Oh meu Deus, eu lembro quantas vezes chamei nossas meninas. Uma vez eu peguei a Isabel pequenininha, com um tubo de cola aberto na boca, e eu disse, filha, você sabe o que você está fazendo? Claro que eu sei que ela não sabe o que está fazendo. Mas por que eu pergunto? Porque eu quero dizer para ela uma coisa que ela pensa que sabe, mas não sabe. Oi. Quando Deus faz uma pergunta na Bíblia, Ele quer conversar comigo sobre coisas que Ele quer me falar, que eu penso que sei, mas não sei. E você, não sabeis vós que sois templo do Espírito? E que o Espírito de Deus habita em vós? Oh Deus, sim, eu sei, Deus. Se você sabe, por que você depende tanto das coisas dar certo do lado de fora, para ser feliz aqui dentro? Se o que pode te fazer feliz, eu já coloquei dentro de você. Não sabeis vós que sois templo do Espírito? E que o Espírito de Deus habita em vós? Eu preciso ter um batismo de consciência de quem eu sou. O que aconteceu comigo quando eu nasci de novo? O que se deu no meu novo nascimento? Sim, porque eu nasci de novo. Uma realidade espiritual aconteceu comigo. Eu preciso ter consciência do que aconteceu. Se eu tenho consciência de que aconteceu, de quem eu sou, então eu posso me mover naquilo que eu fui chamado para me mover e naquilo que eu fui chamado para ser. Ouça-me. Um dia, Davi teve uma ideia, um desejo de fazer uma casa para Deus. Ele queria fazer uma casa para Deus morar. Porque ele fez uma barraca e ia lá orar. Aí ele disse, Deus, eu estou meio constrangido, porque eu moro num palácio, estou bonito, e quando eu vou na sua casa se encontrar, você mora numa barraca, eu encontro com você numa barraca, eu queria fazer uma casa bem bonita, digna do Senhor. E Deus disse, ok, tá bom, você vai fazer uma casa para mim morar dentro.
O Deus que criou tudo vai morar dentro de uma casa que Davi... Ok. Aí Deus fala para Davi, só que você não vai fazer. Você levanta os recursos todinho. Você vai levantar ouro, madeira, brilhante, pedras preciosas. Você vai levantar todos os material, todos os recursos, e o teu filho vai construir a casa. Por quê? Porque Deus estava falando a respeito dele mesmo. Ele levanta os recursos e o filho construiu uma casa para nós. Agora, Salomão faz uma casa. Era uma casa. Deus agora tinha um endereço, um CEP. Deus morava na rua tal, no bairro tal, número tal, dentro de Jerusalém. Passava dois judeus um pelo outro. Onde você está indo? Ah, estou indo ali na casa de Deus. Uau! Que coisa fantástica! Se fosse assim hoje, se a gente soubesse que Deus morasse numa casa física, pensa! Se para uma santa o povo já faz uma romaria, se descobre onde Deus mora, você já pensou? Uau! Mas Deus tem um endereço físico ali. Deus tem uma casa. E quando Salomão faz essa casa, no dia da inauguração, Salomão fala, tem uma oração com Deus. E diz, Deus, cada vez que for feita uma oração nessa casa, cada vez que nessa casa alguém te clamar, Senhor, ouve tudo o céu, e põe os teus olhos sobre essa casa, e abençoa quem ora nessa casa. E Deus responde, dizendo, sim, colocarei a partir de hoje, meus olhos estarão nessa casa, toda oração que fizer nesse lugar, eu ouvirei. Uau! Um dia, quando o Messias vem ao mundo, o Filho de Deus, ele passa na frente daquela casa, daquele templo lindo, magnífico. Porque se o templo, Salomão, que o Edir Macedo construiu já é bonito, você não tem noção do que era aquilo. Aquela casa, estudiosos falam que até hoje não tem nenhuma construção semelhante. Em ouros. Um dia, Jesus passa na frente daquela casa, daquele templo, e diz, eu vou destruir esta casa e vou construí-la em 3 dias. Ah, foi duro demais para eles ouvirem isso. O pessoal ficou louco, disse, meu Deus, esse cara é doido mesmo. Quem falou que esse Jesus é doido, está fumando maconha estragada, não é possível. Nossos pais levaram anos. Nossos pais levaram anos para construir essa casa. Anos para construir esse templo. E esse camarada vem dizer que destrói e constrói em 3 dias. Mas o mesmo autor que fala isso, diz que Jesus estava falando a respeito do seu corpo. Por quê? Porque pela sua morte e ressurreição, aquele templo estava destruído. Porque aquele templo era pedagógico. Aquela casa física, construída, era uma pedagogia, uma sombra de uma realidade espiritual, que aconteceria, porque a Bíblia diz que Deus, Ele não mora em casas feitas por mãos humanas. Então, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, quando Jesus morre e ressuscita em 3 dias, Ele diz, eu destruo esse templo, eu vou reconstruir. Porque a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, aquele templo estava inválido. Porque agora, Deus ia morar dentro de quem Ele sempre desejou morar. Deus ia morar dentro do homem. Deus ia morar dentro do homem. Por isso que Jesus diz, dos nascidos de mulher, daqueles que passaram pelo ventre humano, nenhum foi maior do que João Batista. Ninguém foi maior do que João Batista, dos nascidos de mulher. E Jesus diz, mas o menor no reino é maior do que o João Batista. Eu não sei, muitos pastores e muitos estudiosos têm aqui. Eu não sei quando eu li Jesus dizendo que dos nascidos de mulher, o maior de todos era João Batista. Não havia ninguém maior. Ele arrebentou com a minha teologia. Jesus quebrou a minha teologia. Porque eu nunca imaginei que João Batista podia ser maior que Abraão. Eu nunca imaginei na minha cabeça João Batista maior que Moisés. Maior que o rei Davi. Não é possível. Porque dos nascidos de mulher, não houve maior do que João Batista. Mas Jesus continua dizendo, o menor, nascido no reino, é maior do que João Batista.
Porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas tanto quanto os receberam, deu-lhe poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos não nascidos da carne, nem da vontade do homem, e nem de sangue. Não necessariamente nessa ordem, porque está me vindo o versículo agora. Jesus está dizendo, dos nascidos de mulher, não houve maior do que João Batista. Mas quem nasce no reino é maior que João Batista, até o menorzinho do reino. Ouça-me, ele diz, não nascido da carne. Ou seja, não foi de um apetite, um desejo sexual de duas pessoas. Nem nascido da vontade, nem nascido do sangue. Ou seja, não foi de um parto que cortou um cordão umbilical. E nem nascido da vontade do homem. Ou seja, não foi de um planejamento familiar. Então ele continua dizendo, mas nascido de Deus. Uau, então ele está falando de um nascimento que não é comum. Um nascimento espiritual. Uma nova natureza. Um homem nascendo de novo, espiritualmente. E ele não está falando que é nascido do reino. É nascido no reino. Por isso que a igreja é a família de Deus. Não é um lugar que você pode entrar. Por isso que o que garante quantos membros tem uma igreja não é o rol, o livro, nem os envelopes de dízimo. Não. Por quê? Porque você não pode entrar na igreja. Ninguém pode entrar na família de Deus. Para entrar na família de Deus, tem que nascer dentro dela. Então, Jesus está falando de um novo nascimento. Um nascimento de um homem e uma mulher que nasce espiritualmente. Que ganha uma natureza espiritual. Que nasce já no reino de Deus. Por quê? Porque Adão era espírito, possuía uma alma, morava num corpo. Quando Adão morreu espiritualmente, a sua alma, não tendo mais como se agarrar com Deus, se agarrou aos desejos da carne. Então foi a queda humana e o homem viveu, passou a viver escravo dos seus próprios desejos. Só que o que acontece? Jesus, pela sua morte e ressurreição, ele dá ao homem o poder de nascer de novo, de se conectar no Espírito, de nascer no reino de Deus. Não se trata de você ser católico e mudar para crente. Não se trata disso. Não se trata porque você foi criado na igreja. Não diz respeito que você vem num culto no domingo. Não, isso fala de uma realidade espiritual. Ouça, é mais do que uma religião pode dizer para você. Sabe de uma coisa? Eu nasci de novo no Espírito, na igreja católica. Eu venho de uma família católica, apostólica, romana, roxa. Eu fui 4 anos coroinha, aprendi catequese, ensinei sobre tudo. Minha irmã mais velha me ensinou sobre Maria, me ensinou sobre todo o catolicismo. E eu desde criança, eu tinha um coração voltado para Deus. Um dia, me disseram que numa missa que eu fui, que no outro dia no salão paroquial da igreja ao lado, da igreja no salão paroquial que era no lado, ia ter uma reunião de oração, e se tivesse enfermo em casa, para levar ali. Uau, oração era uma coisa que naquela época católica nem falava, porque a gente rezava. Oração de enfermo nem existia, mas quando eu ouvi aquilo, eu estava com uma enfermidade que o médico falou que não tem cura. Então eu fui lá. Eu lembro que eu entrei naquele lugar, eu dei um passo para dentro da porta, um para o lado, um para trás, e encostei na parede do fundo. Só que comecei a ouvir aquelas músicas, e de repente eu comecei a chorar, e a chorar, e a chorar, e a chorar, e comecei a ficar com vergonha, porque eu não sabia porque eu estava chorando, eu não pensava porque eu estava chorando. Vinha um no meu ouvido e dizia, não, fica tranquilo, Deus te perdoa, não importa o que você fez, o que não importa o que eu fiz. Vinha outro no ouvido e dizia, não, Deus tem poder para libertar das drogas, do vício, do álcool. Cara, eu não tinha nada disso. Eu não tinha problema de dinheiro, eu não tinha problema com família, eu não tinha nem problema com religião, porque eu tinha na minha religião um Deus. Mas algo aconteceu comigo ali. Eu pisei naquele lugar, como um milho de pipoca que entrei ali, e havia uma temperatura significativa de Deus para fazer com que aquele milho nascesse de novo. Olhavam para mim, por fora eu era um milho, por dentro eu era uma pipoca. Algo tinha acontecido comigo.
Vim para casa, peguei a Bíblia da minha mãe, comecei a ler, e começou Deus falar comigo, o Espírito Santo conversar comigo, e eu fui tanta processão do Senhor morto, agora descobri que Ele estava vivo, agora ouça-me, me tornei um pregador lá dentro, fui batizado no Espírito Santo lá dentro, vi pessoas receber dente de ouro, eu vi o fogo pegar no mato, eu vi pessoas sendo batizadas 30, 40, 50 no Espírito Santo, até que um dia eles me mandaram embora. Agora ouça-me, a partir daquele dia não tinha a ver com o ensino religioso que eu recebi. A partir daquele dia não tinha a ver com as doutrinas religiosas que eu recebi da minha família, ou de quem quer que seja. Uma realidade espiritual aconteceu comigo. Então no outro dia, eu fui expulso depois de 2 anos. Mandaram eu embora. Eu descobri que Deus não era católico e isso causou muita raiva para eles lá. Só que depois eu fui cair nas mãos dos crentes. Oh, meu Deus. Irmãos, aqui a minha vida espiritual foi morrendo. Eu conversava com o pastor, contava o que eu estava vivendo lá. E por que eu fui expulso? Ele dizia, tá. Espírito Santo, você fala, lá no meio das imagens, tu recebeu o Espírito Santo. Tá. Tá assim, de camiseta? De tênis, calça jeans? É o seguinte, tu sabe que o diabo engana também. O diabo também, meu Deus, ia me matando. Ia me arrebentando. Aí eu tive que descobrir outra coisa. Primeiro descobri que Deus não era católico, agora eu tive que descobrir que Deus não era evangélico. Ouça-me. Quem te chama de evangélico é a revista Veja, é o IBGE. Deus te chama de filho. Eu preciso ter um batismo de consciência de quem eu sou. Eu não posso me identificar com aquele reino do qual eu não pertenço mais. Eu nasci no reino, sou filho do reino, sou filho do rei. Mas os nascidos no reino, o menor de todos é maior do que João Batista. Não, cara, aí pronto, acabou tudo. Para tudo, não, espera. Me ensina como é. Quer dizer que João Batista já foi difícil para mim. João Batista é maior que Abraão. João Batista é maior que Moisés. Cara, João Batista é maior do que isso tudo. E eu que nasci já no reino, mais fraquinho na fé que eu esteja, eu sou maior que João Batista. Então eu sou maior que Abraão. Então eu sou maior que Moisés. Cara, o que aconteceu comigo? Eu preciso saber o que aconteceu comigo. Me identificar com o que a Bíblia diz que eu sou. Se é que eu nasci de novo. Eu nasci no reino. Os nascidos no reino são maior do que João Batista. É o que Jesus diz. Quantos estão comigo? Não diz respeito a costumes religiosos, mas um reino ao qual você pertence. Um batismo de consciência do que aconteceu comigo, de quem eu sou. A partir desse dia, sou o templo do Espírito. Por que maior que João Batista? Ouça-me. Porque até que Jesus não vencesse a morte, uma pessoa não podia nascer de novo. Até que Jesus não vencesse a morte pela ressurreição, Ele não podia entregar alguém a nova natureza, uma natureza imortal. Por isso que João Batista morreu antes de Jesus ressuscitar. E o evangelho da ressurreição, ele passa pela cruz, mas ele não acaba na cruz. Porque na cruz, eu não inicio o meu evangelho. Na cruz, eu morro para esse mundo. Ouça-me. Quando eu sou batizado, a Bíblia diz o quê? Que eu fui sepultado em Cristo. Pela sua morte. O que a Bíblia fala a respeito de Jesus? Que Ele é o último Adão. O que acontece quando o último de uma espécie morre? Acabou a espécie. Por isso que quando você morreu em Jesus Cristo, Ele é o último Adão. Quando Ele ressuscitou, Ele inaugurou uma nova ordem de humanidade. Ele inaugurou uma nova criação. Então, o Evangelho do Reino, ele começa
em vigência. Quando você nasce de novo, pela ressurreição de Cristo. Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo não é a vida velha melhorada, é a partir de uma nova vida, de uma ressurreição de Cristo. Porque o meu espírito ressuscitou. Agora eu nasci de novo. E aqui eu nasci de novo. Ouça-me, no Antigo Testamento, quando Deus foi fazer a velha aliança com o seu povo, chamou o povo e disse: olha, gente, eu vou aparecer aqui, vamos fazer o pacto de aliança. Sabe o que aconteceu? O povo chegou no monte e houve fogo. Sabe o que houve mais? Houve clangor de trombetas, houve trovões. Eu gosto de dizer que nem a Disney talvez consiga fazer um show pirotécnico daquele. Foram coisas fantásticas, relâmpago, trovão, fumaça, fogo, trombeta. Uau, o povo ficou com medo. Na nova aliança, Deus pegou o fogo, Deus pegou a trombeta, Deus pegou o relâmpago e pelo novo nascimento colocou aqui dentro de você. Hoje está tudo aqui. Está a trombeta, está o fogo, está o relâmpago. Por favor, toque a trombeta, acende o fogo, dá voz ao relâmpago. É mais do que uma realidade externa. É mais do que você ser católico e virar para crente. É mais do que você nascer numa família evangélica e achar que é crente. Não, é uma realidade de quem nasceu no reino. E agora é templo do Espírito. Não sabeis vós que sois templo do Espírito? Por favor, me entenda. Salomão fez uma casa e Deus disse: eu vou morar ali dentro. Agora havia um endereço físico. Quando alguém queria ir na casa de Deus, ia lá. Não sabeis vós que sois templo do Espírito? Então o ímpio veio cumprimentar o pastor. Achou o endereço de Deus. Ai, 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 não sabeis vós que sois templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós. Você é o endereço de Deus hoje. Porque se aquilo que era uma figura teve o poder que teve, é isso que é uma realidade, que poder não terá. Por isso que eu preciso ter um batismo de consciência de quem eu sou e o que aconteceu comigo. Eu nasci no reino. Eu nasci de novo. Eu nasci no reino. Por isso que eu falo essa língua estranha. Sabe qual é a tristeza do povo de Deus? Muitos dos povos de Deus é triste, sabe por quê? Porque nasceu no reino, mas vive nas leis do mundo. Ouça-me, o dia que você batizou, isso foi um ato profético. Aquilo não é uma mera água, mas não é. Naquele dia era um caixão de defunto, que você foi sepultado. E todo o reino espiritual soube. Você morreu para esse mundo, foi enterrado no último Adão. Não tem como cair a maldição sobre a tua geração, o boleto não pode passar, porque você morreu, é o último. Agora, quando você saiu da água, pela ressurreição de Cristo, você nasceu no reino. Aquilo ali é um anúncio público para o reino espiritual, de uma realidade que aconteceu em você. Por quê? A água pela água, então não batizava igual católico. Por isso que um homem e uma mulher de Deus que nasceu de novo, nasce no reino, sofre. Sofre por quê? Porque quer viver a sua vida nas leis de um reino, para a qual ele já anunciou no reino espiritual que ele já está morto. Por isso que depois que você sai do batismo, cada vez que você se relaciona intencionalmente com esse mundo, você aciona uma lei de morte na sua vida, porque você se relaciona com um reino que você denunciou no reino espiritual, para qual que você já está morto para ele. Por isso, porque o reino de Deus é vida, então a pessoa nasce no reino e quer viver as coisas. Quando eu falo as coisas desse mundo, eu não estou falando de um pecado em si, mas as expectativas desse mundo. Cheio de crente triste na igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz: despojai-vos do homem velho e revesti-vos do novo.
Adianta se despojar do homem velho, não ser revestido de novo. Por isso que tem crente triste na igreja. Porque ele não fala mais do palavrão, ele não bate mais na mulher, ele não bebe mais, não fuma mais, mas também não se enche de Deus. Não desfruta das coisas do Espírito. Que vida horrível. Não tem nem o prazer da carne e nem o desfruto do Espírito. Se torna o que se torna. Uma estátua de sal. Alô? Por isso, você nasceu de novo. Não viva raso com Deus. Eu sempre digo, não queira ser um crente normal, porque não combina. Eu gosto de insistir nisso. Um homem e uma mulher que nasceu de novo, que professa que crê num Deus que não vê, que professa que vai viver num céu que nem sabe onde é, fala uma língua que não entende. Por favor, esse cara é doido. Ele não é certo. Ele não é normal. Sabe por que você fala uma língua que você não entende? Porque toda pátria tem seu idioma. E se você fala português, porque o Adão nasceu aqui no Brasil. Mas o seu espírito, quando nasceu de novo, ele nasceu do céu. Por isso tem um idioma da pátria dele. Por isso que o céu não é o seu destino. O céu é a sua origem. Você nasceu do céu. Você nasceu no reino. É preciso conhecer o reino, irmãos. O reino. Debaixo no jardim do Éden. Debaixo da glória do jardim do Éden. Ali é o reino de Deus, meu Senhor. Ali Adão já nasce grande. Ali Adão puxa uma fruta, nasce outra no lugar. Que coisa louca é aquela? Não sabeis vós que sois templo do Espírito? E que o Espírito de Deus habita em vós. Só saber para responder uma provinha teológica não adianta. É preciso. Eu sou o endereço de Deus agora. Agora Ele vem dizer, você nasceu de novo. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Ah, meu Deus. Você precisa de uma cura? Você precisa de uma cura? Você precisa de uma cura. E o reino de Deus está dentro de você. Onde é que está a cura? Oh, meu Deus. Você precisa de prosperidade. O reino de Deus está dentro de você. Onde é que está a prosperidade? Quantos empresários aqui tem? Levanta a mão. Levanta a mão, quantos empresários? Você é um empresário? Você precisa de prosperidade. Nós precisamos que você prospere. Porque um homem que nasce no reino e ele é um empresário, é o seu sacerdócio. Ele é um investidor do reino. Agora você precisa ganhar dinheiro, você foi chamado para isso, é o seu sacerdócio. O que você vai fazer? Vai no agiota? Não. Aqui dentro. Aqui, na sua nova natureza. No reino que você existe, é um reino criativo. Deus, quando fala, cria. Aqui Deus pode te dar uma ideia que nunca ninguém teve, para você ganhar um dinheiro que nunca ninguém ganhou. Eu preciso saber que reino eu pertenço. Eu nasci no reino. O reino tem seu próprio governo, tem sua própria provisão. Por isso que eu preciso saber. Como que eu sei se eu estou no reino? Olha o teu cultivo. O que Deus disse para Adão? Adão, eu estou te dando uma terra hoje. Essa terra, você vai cultivar. Você vai cultivar essa terra. Aquela terra, ela só dava coisas boas. Não havia espinho, não havia brolhos, não havia nada de ruim. Deus disse assim, Adão, você vai cultivar essa terra. Sabe de onde que vem a palavra cultivar? Ou de cultivo? Vem de culto.
como a palavra cultura vem de culto. Deus estava dizendo: Adão, a partir do momento que você me cultua, você cultiva a terra. Agora a terra não vai responder ao teu cultivo. Você vai cultivar o que você cultua. A terra responde segundo o teu culto. Quando Adão decidiu cultuar a serpente, a terra começou a dar espinhos e abrolhos. Porque o teu cultivo, a terra do teu cultivo responde segundo quem você cultua. Então me diga o que você está cultivando. Saberemos quem você está cultuando. Quantos estão comigo? E quando a mulher começou a cultivar, e os homens começaram a cultuar fora de Deus, e a terra começou a dar espinho. Quando a mulher se abriu para o diálogo com a serpente. Ouça, meus amados pastores, o diabo não começou a sua obra derramando sangue. O diabo começou a sua obra mudando um pensamento. Ouça-me, Satanás começou a obra mudando um pensamento. Por isso você nasceu no reino. Agora precisa ter um batismo de consciência sobre os pensamentos do reino. Porque os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos, diz o Senhor. Se você cultiva dinheiro, já sabemos quem você cultua. Se você cultiva imoralidade, sabemos quem você cultua. Se você cultiva mentira, sabemos quem você cultua. Eu nasci no reino. Preciso entender e ter um batismo de consciência do que aconteceu comigo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito? E que o Espírito de Deus... Ouça-me. Em Gênesis, o diabo se manifestou numa serpente. É preciso entender os últimos dias que estamos vivendo. Estamos pisando nos últimos dias na face da terra. E se acabar daqui a 100 anos, isso é últimos dias. Mas nós sabemos da aceleração das coisas. Qual é a guerra que temos hoje? Você não vê mais demônio caído no chão da igreja ver? Não. Porque a nossa guerra não é com isso hoje. Qual é a guerra que temos hoje? A guerra hoje é uma guerra de ideologias. De pensamentos, de raciocínios, de ideologias que se levantam contra o conhecimento de Deus. Agora ouça-me. A Bíblia fala em Apocalipse sobre um dragão. Esse dragão que a Bíblia fala em Apocalipse, Apocalipse acho que 12:9 vai dizer, esse dragão é a serpente lá do jardim do Éden, o diabo. Algo que aqui em Gênesis era uma cobra, aqui em Apocalipse é uma serpente, é um dragão. O que Deus está falando de uma obra no início, mas nos últimos dias, a obra de Satanás seria acelerada, multiplicada. Por isso que aqui ele arrancou o primeiro homem e a primeira mulher de Deus, mudando um pensamento. Aqui está arrancando muitos homens e muitas mulheres de Deus com muitos pensamentos ideológicos. Ouça-me. Eu gostaria de falar, que você pensasse um pensamento escatológico comigo. Na simbologia de uma escatologia que temos, quando o povo sai do Egito, quando ia levantar um grande libertador, falando, era a grande amostra da libertação das trevas para a luz, quando uma geração libertadora vai nascer, que é Moisés. O que Satanás manda fazer através de Faraó? Manda matar todos os machos que nasciam. E agora na primeira vinda do Messias, quando essa geração, o Messias vai abrir uma geração, que vai ser o grande libertador, o que ele faz?
através de Herodes, o diabo manda matar todos os machos. Agora, na iminência da segunda e última vinda do Messias, a operação de Satanás é a mesma. Agora, na cultura de hoje, não pode se matar, sair matando crianças. Não pode se matar criança. E o diabo quer matar os machos, então o que ele faz? Se ele levanta a ideologia, mata o macho, não precisa matar a criança. Quanto entende o que estamos falando? Estamos vivendo os dias. Ele está às portas. Por isso eu preciso saber quem eu sou. Porque nesses dias, Deus vai se levantar. Porque se o diabo tem o poder de acelerar o processo, o que Deus não irá fazer nos últimos dias? O vale de ossos secos vai se levantar como um grande exército. Por isso eu não posso só nascer no reino. Eu não posso só ter o meu espírito nascer de novo. Eu preciso ter um batismo do que aconteceu comigo, de quem eu sou. Agora eu sou filho do rei. E agora eu preciso de uma mente de governo. Porque o reino é um governo. E Jesus não é senhor de ovelhas. Ele é senhor de senhores. Por isso eu preciso de uma mente de governo. Preciso saber o que aconteceu comigo. Ser uma resposta do céu na terra. Por isso não dá mais para ir para a igreja. Pedir sacolão para Deus. Porque Deus está dizendo, não é possível. Não é possível, Deus falou para o irmão mais velho. Não é possível que você até agora não entendeu que tudo isso aqui é teu. Indo para a igreja, fazer campanha para ganhar cabrito. Tudo é teu, meu filho. Aí lá veio o filho pródigo, desavisado. O irmão mais velho, cheio de questionamento, com esse cabelo comprido, com essa tatuagem, não sei não. E o pai diz, entra meu filho, tem anel para o teu dedo, sandália para os teus pés, tem um cordeiro para você comer. Eu preciso saber em que reino eu nasci. A quem eu pertenço? Ser uma resposta de Deus na terra. Uma resposta de Deus na terra. O céu é a sua origem. Quando você nasceu de novo, você já nasceu do céu. Para cumprir o propósito original. Implantar o reino de Deus na terra. Através do homem. Pelo governo do Espírito. Coisa que não podia até que um homem nascesse de novo. Ouça-me. Por que é tão fácil para mim e para você concordar teologicamente que tudo caiu em Adão? Por que nos falta fé para acreditar que tudo foi restituído em Cristo? O que Jesus veio restituir foi a autoridade. A autoridade. Deus não tem problema de dar dinheiro para o empresário. Deus não tem problema de dar dinheiro para você. Deus tem problema sim de te perder se Ele te der muito. Por isso, que antes de você ganhar muito dinheiro, Ele quer te dar autoridade sobre mamão. Porque o que Ele vai restituir não são as riquezas, é a autoridade sobre elas. Quantos estão comigo? Então se eu tenho autoridade sobre mamão, eu posso dar. Se o dinheiro chega para você, como que eu sei se você é um homem de reino? Se ele chegou como um táxi, você é um homem de reino. Se ele chegou como um camburão de polícia, você só está salvo, mas não entendeu o reino. Porque quando o dinheiro chega na tua mão, se ele é um táxi, você diz para ele onde ele vai te levar. Agora se ele é um camburão de polícia, ele chega na tua mão, te cadeia e decide onde você vai. Quantos entendem o que estamos falando? Porque se o dinheiro decide onde você vai, a falta dele decide onde você não vai. E aí é que está o problema. Quantos estão comigo? Quantos meses você já viveu? Quantos meses que a sua calculadora no meio do mês e o seu caderno disse para você que não ia dar e deu? Por que deu? Até hoje teu caderno não explica. Até hoje tua calculadora não explica. Até hoje a tua carteira não explica.
porque é o reino invisível movimentando uma provisão. Eu preciso saber. Então, o jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, o que devo fazer? E Jesus: por que você me chama de bom? O que devo fazer para herdar a vida eterna? E se você não conhece a Bíblia, conheço. Eu estava esperando essa pergunta. Todos os mandamentos. E Jesus olhou para ele. Jesus o amou. E Jesus diz assim: você está acostumado a manipular os líderes religiosos com teu dinheiro. Calma, você foi bater no cara errado. Você foi bater num cara errado. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus não queria deixar aquele homem pobre. Estava confrontando a manipulação de Mamon dentro da igreja. Você já percebeu que dependendo da conta bancária tem algumas profecias que são diferentes? Não. Jesus diz: cara, você está acostumado, mas aqui não dá. Então aquele homem volta para casa triste. Por que volta triste? Mas qual era a sua pergunta original? Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino? Para herdar a salvação? Ele faz uma pergunta: bom mestre, o que faço para ter a vida eterna? Você acha que ele queria a vida eterna? Ele queria a vida dele de rico eterna. Não, cara, no reino, para você ter a vida dele, você tem que perder a sua. Meu pastor diz assim, por isso que meu apóstolo, ele diz assim: não adianta eu orar para Deus abençoar os seus caminhos, porque Deus vai dizer: vem para os meus que já são abençoados, larga isso aí. Porque se você nasceu no reino, o reino já é abençoado, o reino já tem a sua provisão. O problema é a nossa mentalidade ser de reino. Sabe aquele camarada que ele vai falar de um parente dele, ele diz assim: rapaz, esse eu tenho um tio, que pessoa maravilhosa, pastor. Um homem bom, dadivoso, generoso, família boa, honesto. Pastor, só falta Jesus. Eu digo: só? Como é que é? Só Jesus. Olha aqui para mim. Olha para mim. Quando estiver queimando no inferno, um no lado do outro, no fogo eterno, um estuprador e um homem socialmente correto, que diferença vai fazer? Não, se falta Jesus, falta só tudo. Falta só tudo. Mas qual que é a ideia? Que na nossa mentalidade, como é que está fulano? Fulano está bem de vida. Bem de vida o que é? Dinheiro. É por causa da nossa mentalidade que não é de reino. Agora João não. João escreve para o seu discípulo amado. É Gaio não? É para Gaio que João escreve? Quem lembra? Me ajuda? É Gaio. E João escreve: ó Gaio, que tudo te vai bem, como bem vai a tua alma. Opa, João tinha outro tipo de valores. João diz assim: cara, que você tenha tanto de dinheiro quanto a tua alma é próspera. Que você tenha tanto de riqueza quanto a tua alma é próspera. Que você tenha tanto de saúde no teu corpo quanto a tua alma é próspera. Porque era reino. Agora o apóstolo Paulo, um homem sentado no chão da cadeia, um chão gelado na cadeia, escrevendo Efésios. E já começa a carta no versículo 3 do primeiro capítulo dizendo: estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Por favor, irmão, com a poupança num piso gelado, dizendo que está sentado nas regiões celestiais. Qual é o valor? Esse homem estava no reino, tinha uma mentalidade do reino, sabia onde andava, as circunstâncias não decidiam a sua vida. Entenda, o Adão, ele caiu no Éden, Jesus venceu no deserto, porque o reino é diferente. As circunstâncias não definem. É preciso saber quem você é. Não sabeis vós que sois templo do Espírito.
e que o Espírito de Deus habita em vós. Deixa vir para fora, deixa vir para fora, deixa vir para fora. Ir para casa fazer campanha para ganhar coisas que já são sua por herança. Não, por favor. Deus dá pão para quem come, semente para quem semeia. Sabe como é que na minha versão de heresia, está escrito assim: Deus dá pão para quem quer ser salvo, e Deus dá semente para quem quer andar no reino. Porque se você tem cabeça de consumidor, Deus vai dar pão. Mas se você tem uma cabeça de reino, Deus vai dar semente. Ouça-me. Uma hora que é para acabar, vocês falam para mim que eu continuo amanhã. Deixa eu ver. Ouça-me. Eu preciso entender como funciona o reino. Um homem chamado Gideão, ele está malhando trigo no lagar, debaixo de opressão, os medianitas oprimindo Israel. Ele está malhando trigo no lagar. Por que ele está malhando trigo no lagar? Porque os medianitas vinham pegar as colheitas, e trigo, lagar é lugar de malhar uva. Não é de debulhar trigo. Mas ele, com medo dos medianitas, ele estava lá. E Deus, quando quis libertar todo Israel do poder dos medianitas, ele escolheu um homem, Gideão. Por quê? Porque Deus disse para Gideão: Gideão, homem valente, eu sou contigo. Agora olha como Gideão devolve: ó Senhor, se o Senhor é conosco, por que estamos vivendo isso? Mas Deus não falou que era com todo mundo. Deus, quando quer libertar uma geração, Ele vai atrás de um homem que tem mente coletiva. Aquilo de Deus que cai na mão dele não é para ele, não pensa nele. Quando cai na mão dele, ele já pensa quem ele vai abençoar. Quando ele cai na mão dele, ele diz: por isso que tudo é vosso. Cristo é vosso e vós sois de Cristo. Tudo é vosso. Apolo é vosso, Paulo é vosso e vós sois de Cristo. Uma mentalidade de reino. Agora, numa mentalidade de pessoa que não é de reino. Ah, Deus, para mim, por mim e para mim são todas as coisas. Mas no reino, o Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso. Uma mente de reino. Oh Deus, o Senhor é conosco. Por que está vivendo isso tudo aqui? Por que Gideão não disse: ó Deus, se o Senhor é comigo, então por favor, Deus, não fala nada para ninguém. Me diz um bom dinheirinho na minha conta. Abençoa meu ministério, Senhor. Ah, Deus, um homem de reino. Sabe, Pedro foi um homem que conheceu o poder da fé como ninguém. Mas no capítulo 3 de 1 Pedro, ou 2 Pedro, entre o versículo 14 e 15, Pedro, velhinho, ele escreve assim: irmãos, estejam prontos para responder a cada um, com mansidão e temor, a razão da vossa fé. Uau! Ouça-me, eu não quero me estender muito. Quando Pedro era jovem, na sua andança, ele conheceu o poder da fé como ninguém. Jesus, quando queria fazer uma loucura, precisava de um doido para acreditar, chamava Pedro. Chamava Pedro. Eu pensava: eu vou pescar um peixe, vai ter uma moeda dentro. Olhava para aquele Pedro. Agora, eu me assemelho um pouco com Pedro. Eu admiro Paulo, mas me identifico com Pedro. Acredita rápido, mas é cabeçudo para entender algumas coisas. E tem coisa que Deus tem que contar com o sanguíneo, né? Porque o sanguíneo, ele primeiro faz para depois pensar, então... Então, Pedro, só que quando ele está velhinho, ele diz para os irmãos: irmãos, conhecer o poder da fé é bom, mas eu queria que vocês entendessem a razão da fé. Por quê?
Porque Pedro, ele sobe no monte, Jesus se transfigura. Uau, Jesus se transfigurar. Parece Elias, parece Moisés. Pedro identifica tudo aquilo ali. O que Pedro disse? Senhor, vamos pegar essa glória aqui, vamos levar para aquele povo lá embaixo que está precisando. Ou então, Senhor, eu posso lá chamar o povo para experimentar isso aqui? Não, Senhor, vou fazer uma cabaninha aqui. Conheceu o poder da fé, mas não conheceu a razão da fé. Precisou estar experimentado. Um dia, Pedro está em Atos dos Apóstolos. Naqueles dias que a sombra de Pedro curava, ele tinha levantado um paralítico, 2 cidades inteiras tinham se convertido, Pedro estava navegando nos milagres. De repente Pedro vai preso. Quando Pedro vai preso, o anjo vai lá na cadeia falar com Pedro e tira Pedro da cadeia. Mas a prisão de Pedro não foi como de Paulo e Silas, que foi uma libertação física, o cadeado rompeu, todo mundo viu. Não, lá foi totalmente espiritual, ninguém viu. As cadeias se abriram, Pedro passou, as cadeias se fecharam. No outro dia, estava tudo certinho, só não tinha Pedro. Foi uma operação totalmente espiritual. Uma operação espiritual fica complicado falar. O anjo disse para Pedro: Pedro, volta lá e prega a mensagem completa dessa nova vida. Pedro, você conheceu o poder da fé, está embriagado com os milagres, dizendo que a mão de Deus está aqui, coisa do tipo. Volta lá, prega a mensagem completa dessa nova vida. Conhecer o poder da fé é bom. Eu quero que você entenda a razão da fé. Os milagres é para atrair um povo, para uma geração ser discipulada naquilo que eu ensino, o reino de Deus sobre a face da terra. Mas de conhecer o poder da fé é conhecer a razão da fé. Por que Deus me deu a fé? Por que Deus me deu esse dom? Por que Deus me deu recurso? Por que Deus me deu essa habilidade? A razão da fé. Quando o poder da fé chega na sua mão, você olha para o lado. Pedro está no barco. Ele e o sócio dele pescaram uma noite toda, não pegaram nada. Está sentado, os dois depressivos, contando lamúria um para o outro. O dólar aumentou, final do mês, não pegamos o peixe, está terrível. Daqui a pouco Jesus chega e diz: Pedro, presta o seu barco para mim. Presto. Pedro, vem para cá. Vem aqui no fundo. Lança a rede aí, Pedro. Pedro lança a rede, o que acontece? Muitos peixes são pegos. Uma pesca milagrosa. Aleluia. Pedro conhecendo o poder da fé de novo. Só que daí o que começa a acontecer? O barco de Pedro começa a afundar. Quando o barco de Pedro começa a afundar, ele vai entender a razão da fé. Porque é só nessa hora que ele vai lembrar daquele parceiro dele, que pescou a noite toda, que lutou a noite toda, e também não pegou nada, e estava no mesmo sofrimento que ele. Que Deus não precise afundar o nosso barco para entender e enxergar o barco que precisa ser cheio. Entender o poder da fé é bom. Mas se você entrar no reino, vai precisar entender a razão da fé. Um homem e uma mulher de reino. Deus dá pão para o que come, semente para o que semeia. Quantos estão comigo? Um homem e uma mulher de reino tem uma mente coletiva. Por quê? Porque Deus é uma pessoa coletiva. Então nós vamos entender melhor a ceia. Porque na hora da ceia a igreja gosta de ver e medir quem tem pecado e quem não está pecado para cear ou não cear. Mas Paulo disse: irmãos, sobre a ceia eu não vos louvo. Porque eu estou sabendo que na hora da ceia tem alguns que têm privilégio. Senta na primeira bancada, come, bebe, enche a barriga. E outros com menos privilégio. Paulo estava combatendo a politicagem na igreja. Paulo está dizendo: alguns quando chegam já não tem mais nada para comer.
Vocês não sabem que é perigoso comer indignamente? Então comer a ceia indignamente o que é? É você estar em pecado? Não. É você ter pão na tua mesa e saber que o seu irmão não tem pão na mesa dele. Precisamos entender o reino. Entender o reino. Uma mente coletiva. Porque o reino, Pai, é nosso. O pão é nosso. Por isso que das vezes que eu preguei aqui sobre família, eu fiz questão de enfatizar. Teu filho é meu filho. Meu filho é seu filho. Estamos numa guerra. Estamos numa guerra. Ouça, meus irmãos. Quando você pensa em nação brasileira, quando você pensa em nação americana, ou qualquer outra nação, você sabe que cada nação tem um exército, amém? Ok? Cada nação tem um exército. Se tiver uma guerra no Brasil, as forças armadas vão ser acionadas. Você sabia que Israel não se vê assim? Israel não se vê como uma nação. Israel se vê como um exército. Por isso que você vai em Israel, vai ver garota de 10, 11, 12 anos com fusível nas costas. Porque eles são um exército. Dentro de casa, fora de casa. Agora, em tempo que não é de guerra, eles estão configurados como famílias domésticas. Em tempo de guerra, eles se reconfiguram como família e exército. Ouça-nos. Houve um tempo que nos organizamos como família doméstica. Agora chegou o tempo de nos organizarmos como família exército. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Pai? Quem é esse Rei da Glória? O Cordeiro? Quem é esse Rei da Glória? O Mestre? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele vem implantar o seu reino com poder e grande glória. Por isso que quando Ele vir, Ele vai recrutar os que têm mentalidade de reino. Vão ser recrutados. Aí nós vamos viver coisa. Ouça. Numa figura escatológica, quando você pega as 10 pragas, você vai ver que a praga número 1, Moisés joga o cajado, vira serpente. O mago do Egito também vem e faz igual. Sabe o que acontece ali? Deus dá a primeira peneirada na igreja. Já não é todo mundo que continua crendo. Aí vem a segunda praga. Transforma a água em sangue. Sabe o que os magos do Egito vêm e fazem igual? Deus dá mais uma peneirada na igreja. Tem alguns que continuam crendo. Aí vem as da rã. Deus dá mais uma peneirada na igreja. Quando chega na quinta praga, ali Deus disse: o que tinha que ser peneirado foi. Agora veio a praga do piolho. Eles queriam fazer o quê? Tentaram imitar a praga do piolho e não conseguiram. Dali para frente, Deus disse: agora vocês vão conhecer o meu poder em vocês. Agora a praga, a partir dali a praga pegava no egípcio, mas não pegava no povo de Deus. Agora piolho da onde? Quando aqui tiver mudado uma mente de governo. Por isso que quando Adão pecou, a terra começou a dar o quê? O que enfiaram na mente de Jesus? É porque Ele estava curando a nossa terra. Uma mente de governo. Devolvendo o culto verdadeiro. Aleluia! Uma mente de governo. Porque Ele se fez pecado por nós. Agora a terra não vai responder mais. Por isso uma mente de governo. Eu preciso saber que quem não nascer de novo não pode ver o reino. Mas quem não nascer na água e do Espírito não pode entrar no reino. Você pode ver, mas de repente não pisar os pés. Quantos estão comigo? Não sabeis vós que sois templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus não chamou a gente para ir na igreja. Deus chamou a gente para ser igreja. Diga a pessoa que está ao seu lado: não vá à igreja, seja a igreja. Jesus, cada vez que Ele chegava no lugar, Ele dizia: é chegado a vós o reino de Deus.
Uau! Ele não dizia chegada à salvação. Quando você chega num lugar, o que acontece? É chegado ali, naquele chão, o reino de Deus. Porque tal qual Ele é, somos nós agora. Por isso estamos sendo desenvolvidos numa mentalidade de reino. Porque Jesus, Ele veio estabelecer. Irmãos, Deus não começou com o homem e com a mulher no céu. Deus começou com o homem e com a mulher na terra. Quando Jesus me salvou para dar continuidade àquilo que Ele começou na terra. Porque a salvação não tem um fim em si mesmo. Ela é resgate da continuidade de um propósito. Quantos estão comigo? Não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Pense comigo. Deus nunca negue a oração a alguém. Não negue a oração. Você está num lugar, por mais que naquele lugar você esteja intimidado, por mais que você não acredite que vai acontecer, ora. Por quê? Porque ainda que a oração acontece pela fé, eu tenho uma palavra que diz: se você orar por mim, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer, além daquilo que está pensando, além do que pede, é o que está pedindo, e além do que pensa. Então ele pode estar pedindo cura, mas pensando que não vou ser curado, mas pelo fato de ele estar orando, Deus pode fazer além do que ele pede e do que ele pensa, pelo poder que em nós opera. Amém. Faça um poder que opera aqui, que vai além do que eu peço e além do que eu acredito. Então só obedeça, porque se creres como diz as Escrituras, ai, calamassora, macanta, rabassai. Deixa vir para fora. Deixa vir para fora uma mente de governo. Já pensou se a missionária que está em Cuba fosse se apoiar em todas as dificuldades que o comunismo levanta para uma pregação do Evangelho? Uma mentalidade de governo. E você tem legalidade dupla, né? Porque casou com alguém da terra. É por isso que eu acredito que Moisés casou com a estrangeira, para salvar a terra estrangeira. Mas isso Miriam não pôde entender. Isso Arão não pôde entender. Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que nós opera. Fica de pé comigo, eu quero respeitar o horário. Eu quero respeitar o horário. Homens de reino, mulheres de reino, mente de governo. Só tem poder para te fazer parar aquilo que tem poder para te fazer mover. O Senhor está nos dando chaves nesse dia aqui. Em pé como você está. Não vou mais não, porque senão não vai dar certo. É que são tanta coisa que vai borbulhando no espírito, que a gente tem que controlar o que diz. Ouça-me. Deus, eu sou filho. Quando eu nasci de novo, eu nasci de um pai que quando fala, cria. Deus disse: haja luz, e ouve. Deus quando fala, cria. Quantos entendem? Aquele centurião entendeu isso. Disse assim: não precisa ir lá orar pelo meu empregado, não.
Eu já entendi que a tua autoridade está na tua palavra. Quando você fala, a hora que essa palavra bater lá, acabou. Porque quando você fala, cria. E Deus disse para Adão: Adão, quero compartilhar algo da minha natureza para você. Qual que é o nome dessa árvore? E Adão dizia: é uma bananeira. Sabe o que está escrito? Tudo que Adão chamou, passou a ser. Já existia, mas não era, passou a ser quando ele chamou. Você entende o poder que está aqui dentro? Deus deu o poder de quando você falar, você cria. Tem coisas que já existem, mas ainda não é na tua vida, porque você não chamou. E tudo que Adão chamou, passou a ser. Porque você é filho de um pai que quando fala, cria. Quando fala, cria. Agora você imagina, a Bíblia diz que uma língua inflamada pelo inferno, Tiago 3,6, tem o poder de mudar o curso da natureza. O que é mudar o curso da natureza? É o que a ideologia do gênero está fazendo hoje. Está dizendo que a menina é menino. Inflamado pelo inferno, a menina está se transformando em menino. Porque está mudando o curso da natureza da criança. A Bíblia diz 3,6, uma língua inflamada pelo inferno tem o poder de mudar o curso da natureza. É você chegar para um pé de maçã e dizer: olha aqui, pé de maçã, na próxima safra vai dar abacate. E na próxima safra, você olha um pé de maçã com abacate, mudou o curso da natureza daquela árvore. Que é o que o diabo está fazendo. Porque a Bíblia diz que uma língua inflamada pelo inferno muda o curso da natureza. Agora, se uma língua inflamada pelo inferno pode mudar o curso da natureza, o que uma língua inflamada pelo Espírito da verdade do Criador não pode fazer? Cara, nós precisamos acreditar no que nós carregamos. Por isso fale ao vale dos ossos secos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Você precisa saber quem você é. Não se trata de uma pregação que nós estamos falando aqui. Se trata de uma realidade, de ter um batismo de consciência. Não sabeis vós que sois templo do Espírito? Fala para a pessoa que está do lado, que está do seu lado: você é o endereço de Deus. Meu Deus, cara, você é o endereço de Deus. Oria calamassora macai. Me ajuda, me ajuda. Nascidos do reino, filhos de um reino, de um governo celestial, que está renomeando as coisas na terra, na palavra da verdade, no espírito do testemunho. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Sim. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração.
Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Sim! Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Ouça-me! Ouça-me, meu querido, esse livro é só um começo, ele vai crescer tanto. E uma das coisas que vai acrescentar no seu livro é que você vai escrever que também o reino tem o seu próprio cardápio. O reino tem a sua própria comida. Porque o que derrubou o primeiro homem e a primeira mulher foi porque largaram o cardápio de Deus para comer do cardápio da serpente. Ouça-me, quando o povo saiu do Egito, Deus disse: a partir de hoje, a sua comida não é mais alho e cebola. Quando eles saíram do Egito, Deus disse: a partir de hoje, eu mudo o cardápio de vocês, vocês vão comer da minha mesa. Ouça, deixa eu te dizer, quando o diabo enfrentou Jesus, ao contrário que muitos dizem no púlpito, dizem que Jesus foi jejuar. Jesus não foi jejuar. A Bíblia diz que Jesus recebeu uma palavra do Espírito para ir ao deserto ser tentado por Satanás. Então Jesus foi ao deserto para ser tentado por Satanás, não foi para jejuar. Essa não era a palavra. Chegou no deserto, um dia o diabo não apareceu, 2 dias o diabo não apareceu, 3 dias o diabo não apareceu. Jesus não voltou, porque Jesus não tinha um segundo comando. E ele tinha uma palavra, só que no deserto não tem comida. Passou 3, 4, 5 dias. A Bíblia diz, passado 40 dias teve fome. Aí o diabo apareceu. E quando o diabo aparece, diz: transforma essa pedra em pão e come. Aí Jesus diz: deu certo com o primeiro Adão, mas comigo, cara, você não vai decidir a minha comida. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Porque o reino tem a sua própria comida. Ouça-me, ouça-me, homens e mulheres de reino. Você não vai deixar de assistir a Rede Globo por causa de protesto contra a Rede Globo. Você deixa de assistir a Rede Globo porque a comida que a Rede Globo dá não faz parte do seu cardápio. Porque o reino tem o seu cardápio. E venha e permaneça. Sim. Teu reino